que esta manhã o Senhor trouxe você aqui para te tocar. O Espírito Santo te trouxe aqui esta manhã para que você fosse tocado. A sua vida vai ser mudada a partir de hoje. O Senhor tem coisas novas para colocar no coração de cada um de nós que estamos aqui. Irmãos, nós estamos aqui reunidos aqui neste acampamento que já está quase para se acabar. Amanhã, depois do meio-dia, vamos embora e vamos enfrentar o mundo aí fora, porque o mundo jaz no maligno. Ele está aí, o inimigo está para matar, roubar e destruir. E fique você sabendo que você está neste local aqui porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. E Ele vai te preparar para você poder sair amanhã deste lugar e guerrear. Guerrear contra o inimigo. Temos pessoas aqui que se batizaram ontem. Saiba que no céu foi feita uma festa, mas o inferno está revoltado. O inferno sabe que perdeu mais almas para o Senhor Jesus. E saiba que Ele não vai dar trégua. Quando você sair lá fora, Ele vai lutar contra a sua vida. Eu dizia isso sempre quando eu ia nos encontros, que eu ajudava lá nos encontros. Eu dizia, pessoal, se prepara, porque quando você está aqui, o Senhor está te protegendo, mas quando você sair lá fora, o inimigo vai estar te esperando. Os problemas vão estar te esperando lá fora. Aqui é muito bom. Você está aqui para ter um encontro com Deus, para ser ministrado na palavra. Deus tem abençoado, o Espírito Santo tem entrado nos corações, tem transformado esta comunhão que nós estamos vivendo aqui. Pessoas se conhecendo, um conhecendo o outro, se conversando, se abraçando. Isso aqui é agradável demais para o Senhor. Esta é a vontade do Senhor, é que nós estejamos juntos, unidos. Saiba você que quando um soldado vai para a guerra, se o soldado partir sozinho, ele com certeza vai ser destruído. Mas se ele for no batalhão, ele terá chance de levar a vitória. Então você que é guerreiro do Senhor, porque o Senhor disse que nós somos guerreiros dele, saiba que você tem que estar unido. Você sozinho não vai conseguir. Porque a luta é terrível. O inimigo, ele brama que nem um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar. Mas se nós estivermos firmes com o Senhor, se nós estivermos alicerçados com a palavra, o inimigo não vai ter chance. Ele vai bater em retirada. Eu trouxe a palavra essa noite. Nessa manhã. Entenda amanhã como noite. Assim, Amém. Entenda amanhã como noite, fala pra ele. Amanhã como noite, tá, irmãos? Não vamos confundir. Pastor, é melhor apagar a luz, né? Pra gente não se confundir. Isso acontece. O tema da palavra de hoje é a minha vontade ou a vontade de Deus? Qual é a sua vontade que está aqui hoje? A sua vontade é de estar aqui ou a sua vontade é de estar lá fora? Se você está aqui é porque a sua vontade é estar aqui. E a vontade de Deus é que você esteja aqui, neste lugar. O Senhor disse que Ele não queria que nenhum de seus filhos se perdesse, mas que todos sejam salvos. Até aqueles que estão lá pulando o carnaval, que estão fantasiados. Certa vez o Senhor Jesus estava na casa de um publicano e estava comendo ali. E então os fariseus chegaram para o Senhor Jesus e disse para ele assim: ué, Senhor Jesus, o Senhor está comendo com pecadores? Aí o Senhor Jesus foi irônico com aqueles fariseus e disse para eles assim: olha, eu não vim para vocês que são salvos, mas vim para eles que estão perdidos. Eu vim para esses pecadores. Eu vim para as prostitutas, para as lésbicas. Eu vim para todos esses que estão perdidos, para todos esses que estão fantasiados pulando carnaval.
escute aqui. Aquele que está lá pulando o carnaval não são os nossos inimigos, mas sim quem está neles. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades do mal. E então não deixe de amar aquelas pessoas, porque amanhã elas vão estar arrasadas. Porque hoje elas estão felizes, mas amanhã elas vão estar arrasadas. Elas vão precisar de ajuda. O índice de gravidez durante o carnaval é enorme. As meninas estão se perdendo. O mundo está tragando aquelas pessoas. E o Senhor tem a vontade boa, perfeita e agradável na nossa vida, para que nós vamos para lá, para nós salvarmos essa pessoa. Você amanhã vai estar lá no seu serviço, ou quarta-feira vai estar lá no seu serviço, e a pessoa vai chegar arrasada. Ela vai precisar de você. E você vai sair desse acampamento com a unção do Senhor. Você vai sair com a unção do Espírito Santo. Tudo que você falar para aquela pessoa, ela vai receber. Porque é a vontade de Deus que você faça a sua parte, que eu faça a minha parte. Sexta-feira mesmo, eu estava lá no serviço e estou trabalhando lá com os pedreiros e com os ajudantes. E eu estava lá no chão, passando uns conduítes em volta de uma piscina. E então o pedreiro começou a conversar comigo e falou assim: você é diferente. Você dá certo os seus negócios porque você é calmo. Mal ele sabia que é o Espírito Santo que está em mim. Quando o Espírito Santo está em nós, irmãos, nós refletimos uma imagem que não é nossa. Pedro diz assim: olha, não é mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E se você der a oportunidade para o Espírito Santo, Ele vai fazer a obra na sua vida. Amém? Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, depois desse louvor, irmãos, eu creio que não precisava nem de palavra, pastor, porque o Espírito Santo visitou todo mundo aqui nesse lugar. Eu estava lá no fundo que eu não estava aguentando o Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo neste lugar. Às vezes nós vemos que nem ontem esse lugar estava lotado, repleto, mas tinha muitas pessoas dispersas, muitas pessoas que não estavam no Espírito. Veio em busca de algo para preencher o vazio. Mas você que está aqui hoje, saiba que esse vazio, o Espírito Santo já foi aí no seu coração e já preencheu. Aleluia. Já preencheu. Você já não é mais o mesmo. Você já não é mais o mesmo. Assim como Pedro disse que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Você precisa viver Cristo. Viver Cristo na sua atitude, nas coisas que você faz, aonde você anda. Quando você estiver andando em algum lugar, você tem que vir logo na sua mente assim: será que Jesus pode vir comigo? Será que Jesus pode entrar comigo nesse lugar? Será que é a vontade de Deus que eu esteja aqui? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 26. Vamos ler do 36 ao 42. Vamos entender um pouco da vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, já desde o princípio, é que o homem tivesse um contato com Ele. Que nem o pastor disse aqui, um tete a tete. Você e Deus. Um contato íntimo. O Senhor disse assim que Ele não quer ritual. Ele não quer que você se
se rasgue, se jogue, que você se sacrifique. Ele quer ter um contato com você. Tete a tete. Face a face. O Senhor quer sentir o calor do teu corpo. Escute aqui. Há quanto tempo você não sente o calor do corpo de Deus com você? Deus está dizendo que Ele quer sentir o teu calor. Ele quer sentir o contato do seu corpo com o corpo dele. Quando você abraça o seu pai, quando você abraça a sua mãe, quando você abraça a sua esposa, quando você abraça o seu filho, quando você abraça o seu esposo, sua esposa, você sente o calor dele. É assim que Deus quer sentir o nosso calor. Ele quer sentir o nosso corpo junto com o dele. Nós precisamos estar mais achegados com Deus. Deus, quando criou o homem, diz a palavra do Senhor que ao entardecer, o Senhor descia até o jardim do Éden e ficava face a face com Adão. Ele tinha um contato direto com Adão. O que separou o contato de Adão com Deus foi o pecado. O pecado afastou Adão de Deus. Assim também somos nós. Mas nós não precisamos nos preocupar. Porque antigamente no Velho Testamento, quando o homem pecava, ele precisava se redimir dos pecados dele. Então ele ia até o sacerdote, e o sacerdote, fala a palavra de Deus que o sacerdote, ele se preparava durante um ano inteiro, fechado em um lugar onde ele não tinha contato com ninguém, para ele tirar todo o pecado dele, para ele entrar até os santos dos santos e levar os pecados. Ele pegava todos os pedidos e entrava até os santos dos santos. E diz a palavra do Senhor que eles amarravam uma corda na sua cintura e eles iam com um sininho balançando. E eles entravam até o santo dos santos para estar face a face com Deus. Só que ele não poderia ter pecado, porque se ele tivesse pecado, ele era fulminado imediatamente. Escute aqui. Quantos de nós não chegamos até a presença do Senhor e não somos fulminados? E então diz a palavra do Senhor que aqueles sacerdotes entravam até lá dentro balançando o sininho. E se o sininho parasse, puxava a corda e o sacerdote estava morto. Só que Deus é tão bom conosco. O amor que Deus tem pelas nossas vidas é tão grande, que Ele olhou lá de cima e falou: gente, não vai sobrar um, vai morrer todos, não vai sobrar nenhum. Então Ele olhou para Jesus e disse: olha, filho, não vai ter jeito, você vai ter que descer, você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá para que os meus filhos tenham o direito de estar face a face comigo. E falou para o Senhor Jesus: olha, é a minha vontade que você vá lá. Você está aqui nesse acampamento hoje, se perguntando para si mesmo aí no seu lugar, sentado na sua cadeira: é a minha vontade ou é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você esteja mais próximo dele. Por isso Ele mandou o seu filho para fazer um sacrifício. Um sacrifício doloroso. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para o nosso Deus. Quantos aqui essa manhã, acertei agora, quantos aqui essa manhã que tem filhos, levanta a mão.
Olha lá o Rafael com a filhinha dele, pequenininha, né? Você que não tem filho também, mas que você tem mãe e tem pai, levanta a mão. Quantos de vocês daria, você, Rafael, a sua filhinha pequenininha, para morrer pelos meus pecados? De maneira. Você, jovem, daria a vida da sua mãe para morrer pelos meus pecados? Ninguém, até eu não daria. Teve um homem sim que foi sacrificar o filho para Deus, que foi Abraão. Mas tirando de lá, meus irmãos, não tem ninguém. Eu não seria capaz de dar a minha filha, nenhum dos meus filhos, até mesmo o Alex, que nós vemos que está naquela situação, mas eu não tenho coragem de dar ele para morrer por você ou por qualquer um de vocês que esteja aqui essa manhã. Eu não tenho coragem. Mas Deus sim. Com amor, tamanho família de Deus, Ele deu o seu filho para morrer naquela cruz. Por mim e por você. Foi a vontade do Pai. E o Filho não questionou se era a vontade do Pai ou se era a vontade dele. Mas ele disse assim: olha, que seja a sua vontade. Você que abriu a sua Bíblia, lá em Mateus 26, do 36 ao 42. Vamos ler para nós podermos entender. E então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam cerrados. Até aqui. Nós vemos aqui então o Senhor Jesus indo até aquele lugar para orar, porque estava chegando a hora dele. O Senhor Jesus sabia exatamente o que ia acontecer, todas as dores que ele ia passar, porque era a vontade do Pai. Então ele foi até aquele lugar para orar, para clamar ao Senhor, porque a vontade dele era terrível. Ele não queria morrer, ele não queria passar por aquilo ali. Então ele foi até aquele lugar para clamar ao Senhor, ver se o Senhor poderia mudar a situação. E então o Senhor Jesus disse claramente: Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Muitas vezes nós
temos as nossas vontades. Nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Mas nós não perguntamos para Deus se é a vontade dele. Se é aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Eu passei por uma situação há um certo tempo atrás. Estava passando por uma dificuldade muito grande nos negócios. Estava de mal a pior. E então eu resolvi mudar o meu negócio de uma cidade para outra. Irmãos, a dificuldade era tão grande que eu não parei para perguntar para o Senhor se era a vontade dele. E então eu peguei aquele negócio e levei para outro lugar, sem consultar Deus, sem nada, e dizendo assim: olha, eu quero, vai ser isso aqui, vai ser desse jeito, fazendo a minha vontade, fazendo aquilo que eu achava que era certo. Mas aí veio os problemas, veio as dificuldades, e então eu comecei a perguntar: mas por que? Eu quero, é desse jeito. Aí, como diz a palavra, que o pai não dá pedra ao filho se ele pede pão, mas dá pão. Então eu, com a minha teimosia, com o meu jeito de achar, com a minha arrogância, achando que eu era o tal, que eu podia, fiz da forma que eu queria. E não deu certo. Eu quebrei a cara. Foi até uma pessoa lá, um dia lá, e orou para mim lá no lugar, e disse assim: olha, aqui você vai arrebentar Com a sua vida. Mas ele não disse que eu ia arrebentar com a minha vida. Irmãos, quando nós fazemos a nossa vontade, sem perguntar para Deus se é a vontade dele, nós quebramos a cara. Nós no negócio, os mais jovens no casamento, na escolha da mulher, na escolha do esposo. Saiba que você tem que perguntar para Deus se é a vontade dele que você esteja com aquela pessoa, se é a vontade dele que você namore com aquele cara, se é a vontade dele que você namore com aquela menina. Quando nós fazemos a nossa vontade e passamos sobre a vontade de Deus, então aí vem as consequências. E aí as consequências são trágicas. Casamentos mal resolvidos, namoros turbulentos, meninas com ciúmes do namorado como se fosse dela. Fala, Jeová. Meninos também, rapazes também, que acham que a menina é dele. Irmãos, temos que perguntar para Deus se isso é a vontade dele. Se ele está no negócio, se é para você abrir um negócio, se é para você mudar de emprego. Tem gente que muda de emprego como um estralar de dedos. Ele amanhece e diz assim: olha, Deus está me dizendo para eu sair daquele emprego. E ele sai. Ele já chega com a carteira de manhã e joga na mesa do chefe. Fala: dá bata aí, então eu vou embora. Eu era assim. Eu era assim, irmão. Misericórdia. Eu andava com a carteira de trabalho. Eu era do mundo, pastor. Eu andava com a carteira. Não, depois não, pastor. Aí não. Isso foi antes de eu conhecer o Jesus. Eu andava com a carteira no bolso. Se o chefe falasse alguma coisa, eu jogava em cima da mesa. Dá baixa aí que eu estou indo embora. Ô, baixinho Não, invocado. mas você vai ter que pagar. Não interessa, estou pagando, vou embora, acabou. Baixinho invocado, hein, rapaz? Baixinho invocado. Eu era endemoniado, isso sim, pastor. Era endemoniado. Hoje Pega a carteira nem pra...
A minha carteira, se você olhar, tem 3 meses numa empresa, 4 na outra. 2 dias na outra. Mas só que, irmãos, tem um detalhe. Eu não era vagabundo. Eu saía do emprego hoje e entrava no outro amanhã. Eu tenho registro na carteira que eu saí de um dia e no outro eu já estava empregado na outra empresa. Mas eu era incontrolável. Eu não tinha a sabedoria de Deus. Nós hoje, vocês jovens que estão aqui, vocês têm a oportunidade de ter a sabedoria de Deus, assim como Salomão teve. Salomão foi sábio. Então, quando você estiver orando ao Senhor, que você achar que a sua vontade está sobrepondo sobre a vontade de Deus, ora para o Senhor e diz para Ele assim: Senhor, me dá sabedoria. Eu quero ter a sabedoria de saber quando é a tua vontade e quando é a minha. Se a sua vontade vai sobrepor a minha. Casamentos aí que é uma maravilha. Pessoas vivem aí 45 anos, 50 anos e não teve uma briga com a esposa sequer, e nem o marido com a mulher. E é difícil. Eu sei que é difícil. Não é fácil, né, pastor? Rapaz, quanto é menor, mulher, Não é fácil. Mas nós podemos ter a sabedoria de Deus, irmãos. Nós podemos ter a sabedoria de Deus. Nós temos o controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. E então nós dizemos, igual o Senhor Jesus disse para Deus: olha, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua na minha vida. Que eu não seja mais esse homem arrogante. Que eu não seja mais essa pessoa incontrolável, que toma decisões de repente. Pessoas que às vezes nem perguntam para o pai e para a mãe se pode ir ou não. Ele chega já com a malinha e joga do lado e fala: olha, estou indo para Santos. Você era assim também? É a minha vontade. Você era assim também? Eu não tinha pai nem mãe, né? Não tinha pai nem mãe, não tinha que dar satisfação para ninguém, fazia o que eu queria. Era assim, comigo era assim, morava com a minha avó, levantava, saía, voltava. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Uma vida terrível. Uma vida terrível. Eu não desejo para ninguém. Como diz a missionária ontem, eu me arrependo de tudo que eu fiz. De tudo que eu fiz, de tudo que eu pratiquei. Eu me arrependo, me arrependo. Eu queria ter conhecido Jesus muito antes. Eu queria ter conhecido Jesus quando eu era pequeno. Eu queria ter a oportunidade que vocês têm hoje. Vocês que nasceram em berço evangélico. Que o seu pai e a sua mãe ora e busca por você. Não se esqueça nunca disso. Você que nasceu em berço evangélico, não se esqueça nunca disso. Porque o seu pai e a sua mãe ora por você todo o tempo. Aquela hora que estava louvando aqui, o Senhor disse claramente para mim, quando nós falamos assim: olha aí, eu amo, eu amo, eu amo. Deus diz assim que Ele fala: ama infinitamente. A todo tempo Deus está dizendo: eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, independente de você ama ou não. Mas Ele te ama. Ele não deu só o Filho dele para morrer naquela cruz, não, irmãos. Ele ama você hoje do mesmo jeito que você é. Ele quer que você mude. Ele quer que você faça a diferença. Mas Ele te ama assim mesmo. Mesmo você sem amá-lo. Mesmo você sem você se entregar para Ele. Ele te ama da mesma maneira. Não interessa. Eu pergunto aqui para quem é mãe. Você que é mãe, você que é mãe. Se o seu filho não falar para você que te ama, você não fala para ele que você o ama? A todo tempo. A todo tempo.
O pai e a mãe abraçam o filho e dizem: eu te amo. Eu te amo, filha. Bom mesmo. Eu já vi às vezes, eu estou em algum lugar, o pastor está ali, parado, eu vejo a Rafinha chegar, aí a Rafinha chega, senta no colo dele, e ele já abraça ela e fala para ela que ele o ama. Ele ama. Sem ela falar que ama ele. Então, se você falar ou não para Deus que você o ama, Ele ama você. Ele amou você, sujo, cheio de pecado, sem mesmo erguer a mão e dizer: olha, Senhor, eu te aceito. Ele já amava. Ele disse que te ama mesmo dentro do ventre da sua mãe, mesmo antes de você não ter forma. Você não tinha forma ainda, você era um embrião. Deus já te amava, mesmo antes de você se formar. Deus diz para você essa manhã, eu tenho de novo, pastor, que Ele quer fazer a vontade dEle na sua vida. Mas toda vez que você tiver vontade, pergunta para Deus se é a vontade dele. Tenha coragem, irmãos. Tem muitas coisas que você vai perguntar que você não quer perguntar. Você já tomou uma decisão na sua cabeça que você vai fazer e você vai perguntar para Deus. E cuidado com a resposta que Ele vai te dar. Porque às vezes você pede alguma coisa para o Pai. Você tem o Pai, o coração bondoso, né? Você pede chocolate e Ele te dá. Você pede uma graninha para ir no shopping, o Pai dá. Mesmo fazendo aquela fusquinha, mas Ele dá. Né? Mas tem coisas que você pede para o Pai e Ele fala não. Então cuidado com a sua vontade. Mas não se hesite em perguntar. Irmãos, às vezes dói na hora, mas depois passa. Não é? Dói só um pouquinho, mas depois passa. Eu fui criado com uma família. Esse dia já olhou para mim, pelo amor de Deus. Não posso falar mais, pastor. Toda vez que eu falo, ela olha para mim. E essa família, a mulher que me criava, ela era muito ruim. Era ruim mesmo. Pensa numa pessoa ruim. Pensa aí. Pensou numa pessoa ruim? É o Du. É o Du. Ela era muito ruim. Muito ruim. Mas olha, eu vou falar para vocês. Ela é ruim. Mas eu agradeço porque me criou. Eu também não posso ser injusto e reclamar e dizer que ela não presta. Porque ninguém queria me criar. Eu era danado. Mas ela me criou. Do jeito dela, mas ela me criou. Um certo tempo, lógico. Porque ela não quis mais também, me deu para outro. Por certo tempo. Cidinha, parabéns, irmã. Deus abençoe sua vida. E ela era muito ruim, então quando ela ia me bater, ela mandava eu tirar a roupa, eu ficava pelado, ela pisava no meu pescoço e me batia. Mas aí eu pensava comigo assim: tá doendo, mas vai passar. Tá doendo, mas vai passar. Irmãos, eu agradeço a Deus. Porque Deus, eu era muito aqui. Eu agradeço a Deus porque Deus sempre colocou a mão e sempre me protegeu. Mesmo apanhando. Porque eu era danado. A mulher ia me bater, eu olhava para ela assim e falava assim: bate mais. Eu era muito ruim. Eu não sei se é por causa do que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, que me deixou, me abandonou. Então eu era muito ruim. Graças a Deus, o Senhor me libertou. O Senhor tirou tudo isso de mim. E hoje eu sou grato, muito grato a Deus, por ter me protegido esse tempo todo. Quando eu ouço falar de Jesus que sofreu tudo aquilo na cruz,
começa a encher meu coração de alegria, porque Ele olhou quem eu era e me transformou hoje quem eu sou. Eu não sou bom não, irmãos. Não sou bom não. Ainda não sou bom. Bom é Deus. Eu não sou bom. Deus está me transformando. Deus está me lapidando. Como diz a palavra que lapida o diamante. Porque você olha um diamante hoje, você vê ele brilhando, saiba que ele não é brilhante assim. Você não vai andar na rua e vai chutar, opa, um brilhante. Não vai. Porque ele ainda é bruto. Ele é ruim. E então, eles vão pegar aquele diamante e vão começar a lapidar ele. Você sabe o que é lapidar um diamante? Dói. Deve doer, porque vai arrancando a casca. Assim Deus faz conosco. Assim o Espírito Santo faz conosco. Nós éramos sujos, feio. Vamos dizer a verdade, nós era feio. Às vezes até a menina falava que eu era bonito, mas eu tenho certeza que eu era feio. Na presença de Deus eu era feio. Então, irmãos, Deus vai lapidando. Porque Ele quer fazer a vontade dEle na nossa vida. A vontade dEle é que nós sejamos brilhantes. A vontade dEle é que nós sejamos diferentes. A vontade de Deus perante Jesus é que Ele morresse por cada um de nós. A vontade de Deus é que Jesus morresse naquela cruz em nosso favor. E Jesus não hesitou. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para hoje nós estarmos aqui. Talvez hoje Pastor Cláudio não estaria aqui. Pastor Tim, que era ator, também não estaria aqui. Reverendo Tim, a bispa Eliane, talvez não estaria aqui nesta manhã. Mas Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Jesus renegou a vontade dele para fazer a vontade do Pai. E Ele diz para você essa manhã que vai ter muita vontade sua que você vai ter que renegar para fazer a vontade dele. Às vezes nós estamos no domingo em casa e nós acabamos de almoçar, comemos aquela macarronada com frango. E nós falamos assim, eu acho que eu vou tirar uma soneca. Às vezes é 3, 4 horas da tarde, né? A vontade sua o que é? Ficar dormindo, né? Até as 8, 9 horas. E acordar para assistir o Faustão. Né? Misericórdia. Não é nem misericórdia, é miseriquema. O sangue de Jesus tem poder. E então a sua vontade talvez seja ficar em casa assistindo um filme, comendo uma pipoquinha, ou até colocar uma roupinha bonitinha e ir no shopping, assistir os 10 mandamentos. Mas qual seria a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É que nós estivéssemos na presença dEle. Às vezes nós somos duros com nossos filhos, porque nós não queremos que ele faça a vontade dele, mas que sim que faça a nossa. Porque nós sabemos que na nossa vontade eles não vão sofrer. Então às vezes nós somos duros com ele. Como eu disse para vocês, lá naquele negócio que eu estava fazendo, mudando de cidade, eu falava assim, eu quero. E aí Deus acho que ficou saturado, um pouco saco cheio
Falou assim, então, toma, vai. Faz o que você quer. Você vai quebrar a cara mesmo, então vai. E eu quebrei a cara. Porque eu fiz a minha vontade. Passei sobre a vontade de Deus. Jesus fez a vontade do Pai. Jesus fez tudo como o Pai mandou. Detalhe por detalhe. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 12, 13 e 18. 13 ao 18. Quando nós fazemos a vontade de Deus, às vezes nós olhamos e dizemos assim, isso aí não vai dar em nada. Mas aí então nós vemos que Deus age na nossa vida. E quando nós olhamos lá na frente, dizemos assim, olha, nossa, foi tão fácil. Foi tão fácil. Porque foi conforme a vontade de Deus. Deus, quando Ele quer a vontade dele, Ele já sabe como vai ser. Ele já sabe que tudo vai correr bem. Tudo vai dar certo. Ele já sabe que às vezes a nossa vontade não vai dar certo. Vai acontecer tudo errado. Nós vemos aqui na passagem do Senhor a respeito de José também. Quando Jesus nasceu, Jesus foi... Qual que é o texto? Mateus 2, do 13 ao 18. 2, 13 ao 18. Nós vemos aqui então que José também fez a vontade de Deus. José, como um bebezinho novo, talvez poderia falar assim, não, é melhor eu ficar aqui, né? A criança é pequena. Quem tem criança pequena sabe disso. Às vezes está se preparando para sair, para ir na presença de Deus, para ter um tete-a-tete com Deus, e às vezes a criança faz cocô. Número 2. Número 2. Vomita na roupinha limpinha. Vai mais cocô. Faz mais de novo. Ou às vezes até uma cólicazinha, uma dorzinha. Aí a mulher olha para o marido e fala assim, acho que não vai dar hoje não. Aí nós fazemos a nossa vontade. Nós fazemos a vontade de Deus. Nós passamos situação, eu e a Cidinha. Nós morávamos lá em Carapicuíba, num cômodo que a irmã dela cedeu para nós, depois desse negócio mal feito que eu fiz. Aí depois veio as consequências. E eu estava na presença de Deus e não saí da presença do Senhor, pode ter certeza. Nós ficamos firmes, aguentamos as correiadas, porque aí as correiadas veio no lombo mesmo. Que aí Deus diz assim, bom, já que você fez a sua vontade, que as consequências sejam suas também. Semeou, colheu. Semeou, colheu. E eu lembro que eu tinha um carro velho, bem velho. O carro não tinha documento, não tinha nada. A única coisa que tinha o carro, pastor, que eu troquei nesse negócio que eu fiz, era uma Panorama. E o documento que ele tinha era um documento que pagou o documento há 4 anos atrás. Misericórdia. Pra você ter uma ideia. E aí o Alex ficou internado aqui com pneumonia. E eu doidão, outra vez, metendo os pés pela cabeça. Peguei esse carro e vim que nem um desesperado na estrada, sem documento. Vim para visitar o Alex internado na UTI. Deus cuidou de você aqui. Cuidou. E a minha irmã me ajudou. Pela minha desobediência, ainda Deus levantou pessoas para ajudar.
E eu lembro que eu passei pelo radar a 150 km por hora com aquela panorama velha. Sem documento. Sem documento. Eu só vi o guardinha dentro do mato assim com o radar. E eu passei, eu falei, misericórdia. Ainda clamei o Senhor na hora. Mas clamou certo, misericórdia. Misericórdia, eu clamei. E aí eu passei 10 km, 20 km e nada de guarda. Falei, Tô livre. Deus me salvou. Vou acelerar de novo. Quando eu vou chegando no pedágio, eu só vi uma cabecinha fazendo assim, ó. E voltou para trás. Falei, meu Deus, é agora. E foi, pastor. Foi. Na hora que eu passei, ele já fez assim, encosta. Aí eu encostei. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Me cobre com seu sangue, Jesus. Vou ficar preso hoje. Irmãos, mas Deus é bom demais. Deus é bom demais. Até a gente fazendo coisa errada, Deus é bom demais. Na misericórdia. Pastor, que misericórdia que Deus tem. Encostei o carro assim, né? Aí o guarda chegou, documento seu e do carro. Eu falei, rapaz, documento meu tem do carro não. Ele falou, o quê? Você tá doido? 150 km por hora no radar, não tem documento? Eu falei, olha, senhor guarda, é o seguinte, eu sei que eu estou errado. Já fui falando que eu não sou bobo. Senhor guarda, eu sei que eu estou errado. Tudo errado. Não tem documento. Documento tem esse papel aqui, senhor guarda. Eu sei que isso aqui não é documento. Mas a minha carta está aqui, está tudo certinho. Falou, rapaz, você é um maluco, rapaz. Você é doido. Carregando a mulher com criança pequena, a Daniela era pequenininha. Ô, mãe, não, né? Poxa vida, ele não falou isso não. Esse carro velho, ó, pastor. Ele lembrou do carro velho. Panorama, pô. É, se fosse uma Meriva, uma Zafira, você não ia falar isso, né? Aí aquele guarda veio e eu falei, olha, seu guarda, eu sei que eu estou errado, completamente errado. Meu filho está internado lá no hospital Araçatuba, eu estou indo lá ver ele. Aí eu não deixei ele falar mais, né, pastor? Já fui falando. E eu estou precisando, o senhor tem que liberar eu para mim ir lá para ver o menino. Aí, liberar o seu o quê, rapaz? Tá doido? Encosta o carro aí. Vai pegar um ônibus, vai embora para onde você tem que ir. Falei, não, faz isso não. Se eu prender esse carro, eu vou fazer o quê? Eu não tiro mais ele. Falei, não, rapaz, não posso fazer isso não. Falei, não, o senhor pode sim. O senhor pode sim, eu estou apavorado, senhor guarda. Eu estou apavorado. Aí, a misericórdia de Deus foi grande. Oração. Eu tenho certeza que tinha pessoas intercedendo pela minha vida. O guarda falou, olha, pega esse carro e some daqui, cara. Não te vi. Se alguém perguntar lá na frente, fala que eu não te vi. E aí eu vim, irmãos. Fiz a minha vontade. Quebrei a cara de novo. A gente fala, Deus nos põe para falar, para que isso não aconteça com você que está me ouvindo. Eu sei que a história foi até um pouco alegre, mas para mim não foi não, irmão. Você precisa de ver o trabalho que me deu esse carro na volta, irmão. E o guarda falou para mim ainda, falou assim, ó, quando chegar na casa da sua irmã, você põe esse carro lá e só sai com o documento certo. Não sai mais não. Ah, tá bom. Visitei o Alex, catei o carro e voltei. Só que não voltei pelo mesmo caminho, que eu não sou bobo. Aí que eu encontro o guarda lá. Fui por outra rodovia, o carro estourou a embreagem no meio da estrada. Passamos o dia inteiro na estrada, menina pequena, sem comer. Eu e ela sem comer o dia inteiro. Nós não tínhamos dinheiro para arrumar o carro. Aí o Senhor, com a misericórdia dele, levantou outras pessoas de novo. Mandou o meu tio com um caminhão lá, foi, buscou meu carro, trouxe de volta. Aí o Senhor levantou outra pessoa de novo, o marido da minha irmã, para dar a embreagem para mim. Me deu a embreagem, eu desmontei, tirei o câmbio fora, troquei a embreagem, coloquei. E quando foi 2 horas, eu, estrada de novo.
Então, irmãos, tem coisas que nós vamos fazer, que nós devemos perguntar para Deus. Eu tenho certeza que se não for a vontade dele, ele vai providenciar outros meios. Às vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós achamos assim que Deus pode colocar um pneu no nosso carro, mas Deus não pode nos dar um outro carro novo. Às vezes nós limitamos Deus, que Deus não pode nos dar aquilo que nós queremos. A menina às vezes quer um namorado de qualquer jeito, pastor, porque eu vejo a minha sobrinha e a minha filha quando estava sem namorado, que apavoramento, pastor. É o fim do mundo. É duro, pastor, é duro. Fala, calma, gente, Deus vai providenciar um namorado. Eu não quero morrer solteira, vai que Jesus volta amanhã. Vinde a mim, Fala, Jeová. Aquele que mandar para mim jamais lançarei fora. Esse é meu, né? Gente, às vezes a gente ri, mas a coisa é séria. A coisa é séria. Escolha errada. Não tem esse, não tem outro, vai esse mesmo, né? Então, pastor. Tem outro, vai esse mesmo. Não, aí fala assim, não, de jeito nenhum, eu vou levar e ele vai se converter. Para as meninas que estão aqui essa manhã, eu vi um testemunho um dia. Uma menina escolheu um cara que não era da igreja. O cara era mundano. Ela namorou com o cara, noivou com o cara. E o cara ia na igreja com ela. Sentava ao lado dela, glória a Deus, aleluia. Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo, pastor. Só que não aceitava Jesus nem batizava, ele só ia na igreja. E ela crente que ele ia virar crente. No dia do casamento, no altar, quando o pastor falou, olha, eu declaro marido e mulher, ele ficou de frente para ela e falou para ela assim, olha essas pessoas que estão aqui, que vai ser a última vez que você vai ver elas. Você não vai vir mais para a igreja. Irmãos, eu até arrepio na hora. A menina olhou para ele e falou, então, pode ir embora sozinho, que eu vou ficar com eles. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir embora, que eu vou ficar com eles. Por isso que a gente fala, irmãos. É a nossa vontade ou é a vontade de Deus? Eu tenho certeza que se ela tivesse perguntado, Deus tinha falado para ela que não era a vontade dele que ela ficasse com ele. Depois que escolheu, não tem mais jeito. A sorte que para ela teve jeito, porque ela desmanchou o casamento no altar. E a lei diz que você pode, né, pastor? Sem consumar o casamento, pode desfazer. Então, meu irmão, minha irmã, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Se nós fazemos a nossa vontade, a coisa é séria. As consequências são enormes. Às vezes o jovem está na escola, e nós vemos muito isso daí. Amigos. E a pessoa fala, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu brother, né? Eles falam, meu brother. E às vezes o cara fuma maconha, cheira cocaína, uma crack. E o amigão do cara vai e dá para ele experimentar. Escolha. Vontade dele. Para todos os drogados que você perguntar, falar assim, olha, alguém te obrigou a usar droga? Todos eles dizem que não. Que foi a vontade dele. Não vi até hoje nenhum. Todos que usam droga, que eu já perguntei até hoje, todos eles dizem que foi a vontade dele. Ele não foi obrigado a usar droga. Então, irmãos,
vontade errada, escolha errada. Não era a vontade de Deus, era a vontade dele. Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus Mateus 2, você fala. Mateus 2, do 3 ao 18. E tendo-se eles retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e a todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e de grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Nós vemos aqui José com Jesus pequenininho, e então um anjo aparece no sonho para José e diz para ele assim: olha, pega o menino e vai embora, vai para o Egito. Será que era a vontade de José pegar um menino pequeno e ir para o Egito e deixar tudo, deixar os parentes, deixar mãe, pai, tudo lá, e ir para o Egito? Será que era a vontade de José? Eu creio que não. Ainda mais quando a pessoa tem criança pequena, ela não quer sair. Antigamente, quando as crianças nasciam, disse que ela não podia sair durante 7 dias do quarto. Estava fechada, dentro do quarto, porque não podia ter contato com ninguém. As outras tradições dizem outra coisa, né? E então José prontamente pegou o menino e pegou a mãe dele e foi embora para o Egito. Nós vemos a obediência de José. José não fez a vontade dele. Pela segunda vez. Porque também o anjo tinha aparecido para José e dito para ele: olha, pode se casar com Maria, porque ela concebeu uma criança do Espírito Santo. Será que era a vontade de José casar com uma mulher já grávida? Mas ele obedeceu. Ele obedeceu e ele fez a vontade de Deus. Irmãos, às vezes é duro para nós fazer algo que é contra a nossa vontade, que é contra aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós fazemos planos em cima dessa nossa vontade. Nós arquitetamos planos e até achamos que aquilo ali é o melhor para nós. Mas às vezes não é a vontade de Deus para a nossa vida. Então devemos perguntar para Deus primeiro. Tudo que nós formos fazer, nós devemos perguntar para Deus. Até uma simples viagem. Às vezes nós vamos para Birigui,
Lá no Mané Simpatia, comeu um caldo. Né, pastor? Vai perguntar para Deus se é a vontade. Às vezes não é a vontade de Deus. Nós vamos lá e comer uma coisa estragada e passamos mal. Mas a gente brinca, né? Mas a coisa é séria. Vocês jovens que são aí, João, o irmão ali, cuidado, irmão. Cuidado. Eu sei que a vontade fala mais alto. Tem vezes que a vontade fala mais alto, não é, pastor? A gente quer ir para a praia, ai que vontade de ir para a praia, né? É. Mas nós não perguntamos para Deus se é a vontade de Deus. E o interessante também é que até o nome de Jesus não foi José que escolheu. Deus falou assim, colocarás o nome de Jesus. Então, Não teve nem que para escolher o nome dele também. José, quando nasceu Jesus, o pastor disse, ele não escolheu o nome do filho. Quantos aqui escolheu o nome do filho? Amém. Olha lá, olha o bonitão lá. Escolheu o nome do filho. E o anjo apareceu para ele e falou assim, olha, o menino vai chamar Jesus. Ele podia ter questionado, né? Ô, peraí, você tá doido? É meu filho, vou pôr o nome dele, de outro nome, não vou pôr de Jesus. Mas então ele fez a vontade de Deus. E tudo deu certo. Não deu certo? Deu. Nós estamos aqui hoje, né? No nome dele? É, porque deu certo. No nome dele? No nome dele ainda. Jesus. E se não fosse Jesus, nós ia falar o quê? Em nome de Pedro. Em nome de Lucas. Não, nós estamos aqui hoje em nome de Jesus. Fomos salvos pelo sangue de Jesus. Todos nós aqui temos uma conta com Deus enorme, não temos? Temos uma conta enorme com Deus. Mas Deus disse para você que não precisa pagar não. Isso aí foi gratuito. Foi gratuito. O que ele fez foi gratuito. Não precisa pagar nada. Tá que nem o suco do pastor Tio, que não precisa pagar nada. Nada. Pode beber. E outro dia ele falou para mim, faça vontade, irmão. Suco à vontade. E então nós vemos que se nós fizermos a vontade do Senhor, tudo vai correr bem para nós. Nós vamos viver uma vida maravilhosa, vamos ter filhos abençoados, genros abençoados, nora abençoada. Ah lá, falou em genro, ele já amém lá, pastor. Já tá morando, irmão. Aí, Vai ser um anjo. Vai ser um anjo. vai pedindo a vontade de Deus para ela, irmão. Que Deus vai fazer a vontade dele. Agora, para encerrar, nós vamos ler lá em Mateus 9, do 9 ao 15. O Senhor vai nos ensinar a como fazer a vontade do Pai. Às vezes, muitos de nós oramos a oração do Pai Nosso, mas não temos a sensibilidade de saber o que Deus está falando para nós naquela oração. Às vezes falamos assim rápido, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Rápido demais. E Deus diz que não é assim que Ele quer. Ele quer que você converse com Ele na oração. É uma conversa. Não é um monólogo. Não é? Você não está falando sozinho. Às vezes nós, quando estamos orando, nós pensamos que estamos falando sozinho. Acho que Deus olha e fala assim, já acabou? Porque nós não damos tempo para Deus falar. A oração é tão rápida, sem sentido, que Deus fala, olha, pelo amor de Deus, não dá para ter uma conversa com esse cara, né, pastor? É a mesma coisa de eu sentar aqui para conversar com o pastor e eu blá, 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 blá. Aí o pastor, esse cara não vai acabar nunca. Esse cara não vai acabar nunca. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos um contato com Ele. Na oração,
Na oração também o Senhor quer que nós sejamos claros naquilo que nós queremos. E quando você falar para Deus, que seja feita a tua vontade. Isso é duro, não é? Às vezes nós falamos, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Mas a hora que Deus fala não, aí começa a chorar. Ah não, Senhor, mas não era isso que eu queria. Oh Deus, não é essa mulher que eu queria. Não é esse marido que eu queria, Senhor. É completamente diferente. Mas você falou, que seja feita a tua vontade, não a minha. Todos que abriram a Bíblia lá em Mateus 6, do 9 ao 15. O Senhor nos ensinando como orar. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não vos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino e o teu poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O Senhor vem falar para nós essa manhã. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos fazer a vontade do Pai e não a nossa. Nos recusar a nossa vontade. Eu sei que não vai ser fácil. Vai ser difícil. Vai ser doloroso. Mas vai ter a recompensa. Vai ter a recompensa, porque o Senhor vai te recompensar. Tudo aquilo que você fizer conforme a vontade dele vai te recompensar. O Senhor diz aqui na oração que nós devemos fazer a vontade do Pai, porque ele também estava fazendo a vontade do Pai e não a dele. Quem queria aqui ser chicoteado, arrancado os seus pedaços? Diz a palavra do Senhor que aquele chicote ele tinha lâminas na ponta. E quando batia na carne de Jesus, arrancava pedaço. Quem aqui quer isso? É a sua vontade ser chicoteado, arrancado pedaço? Tenho certeza que não. É a sua vontade se recusar das coisas gostosas, das coisas boas, passeios alucinantes, coisas que agradam a carne? É fácil não fazer essa vontade? Não, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil nós obedecermos o nosso Pai quando Ele fala que não é a vontade dEle. Não é fácil. Mas saiba que Deus, Ele como Pai amoroso porque diz que o amor dele por nós não tem tamanho. Ele sempre nos amou e sempre vai nos amar. Sempre vai nos amar.
Às vezes até a pessoa que está desviada, a pessoa que se afastou do caminho de Deus, Deus continua amando ele, esperando que ele volte para os seus braços, para sentir o calor dele. Então que essa palavra, essa manhã, tenha invadido o seu coração. Que essa palavra tenha surtido um efeito de transformação. A Bíblia diz assim que nós devemos encucar a palavra de Deus na nossa mente. Que quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, nós podemos pegar lá no nosso subconsciente e desfrutar daquela palavra. Às vezes quando nós viemos para o culto, que nós viemos pensando em algo, em outras coisas, a palavra de Deus entra aqui e sai aqui. Ela não fica encucada. Mas a palavra tem que ficar encucada. A palavra de Deus fala assim que os nossos filhos, nós devemos ensinar eles quando é pequenininho, para quando ele chegar lá na mocidade, ele se lembre de que você ensinou. Você, Rafael, comece a encucar na cabeça da sua filha a palavra do Senhor. Comece a encucar, comece a falar da palavra do Senhor, que vai ficar na mente dela. Quando ela tiver moça, ela vai se lembrar do que você falou. Isso vai servir para ela como uma arma de guerra. Porque nós estamos aqui no mundo, irmãos. Nós não estamos por estar, não. Nós estamos aqui para guerrear contra o mal. E o mal vem para nos destruir. Amém? Você recebeu essa palavra essa manhã? Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fique de pé agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos